O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes as mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas leituras metafóricas, de metáforas, né? Então vamos caminhar um pouquinho aqui, tentar desvendar. Não é que também eu sou um expert em Apocalipse, e a igreja também é muito humilde, ao contrário de nós. A igreja ela não vai emitindo notas certeiras assim, ela vai dando sinais, né? Bem, eu, João, vi outro anjo descendo do céu, tinha grande poder, e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. E gritou: caiu, caiu Babilônia, a grande. Quem é Babilônia? No Antigo Testamento, Jerusalém foi invadida, ou Judá, Jerusalém, pela Babilônia, com Nabucodonosor. Primeiro foi o norte, o reino do norte, a Síria lá, Samaria, pelos assírios. Depois o reino do sul, onde está Jerusalém, pela Babilônia. Isso no Antigo Testamento, né? Aqui nós estamos no Novo. Mas ao longo do tempo que a gente vai ler na Bíblia, nós vamos notando o quê? Quando se fala Jerusalém, Monte Sião, se refere ao povo de Deus. Povo que Deus chama para si. Tanto é que em Apocalipse vai acontecer as núpcias com a Jerusalém Celeste, não é? Não desce a Jerusalém Celeste e Deus se une a ela para sempre? Então, de uma forma geral, a leitura que a gente faz de Jerusalém é o povo de Deus, o povo que Deus chama, e às vezes o povo fiel de Deus, o resto de Jerusalém, né? Aquele povo do Antigo Testamento que continuou fiel e depois recebeu as bênçãos da nova aliança, e agora vai ter um novo resto de Israel, uma nova Jerusalém de um povo fiel aos novos ataques. Então, tudo que acontece de ataques contra o povo de Deus pode-se se chamar Babilônia. Por exemplo, tem Bíblia, a Bíblia do Peregrino mesmo coloca que a Babilônia seria Roma no momento, porque Roma é aquela que oprime os cristãos, as perseguições dos tiranos. Jerusalém foi destruída
no ano 70, depois de Cristo, né? Com as tropas de Tito. E o templo foi destruído pela segunda vez. E nunca mais foi reconstruído. Até porque uma parte do templo agora é área muçulmana. Tem uma mesquita. Então é impossível. Por isso que os judeus têm o muro das lamentações, que é o que sobrou do templo, que eles lamentam. Mas eles não conseguem reconstruir o templo. Certo? Então aqui está dizendo que as forças do mal que perseguem os cristãos cairá. Tornou-se a morada dos demônios, abrigo de todos os espíritos maus, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande moinho e atirou ao mar. Com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Bem, a Babilônia hoje será essa cidade, entre aspas, esse povo que persegue os cristãos, os globalistas, os que querem ser senhor do mundo, senhores do mundo, né? Os que querem mandar no mundo. Os globalistas pode ter à frente tanto dos metamilionários, quanto dos muçulmanos, quanto de China, Rússia, que se unem. Por trás está Satanás, querendo impor uma força contra o cristianismo. Vocês já notaram que é muito, assim, porque muita gente é muito tapada. Mas vocês já notaram que sempre os cristãos são vítimas de tudo? Pode falar mal de cristão, pôr no carnaval, Jesus, sei lá o quê, drag queen, faz o escambau com o cristianismo. Não acontece nada. Se a renovação começar a falar de Umbanda, de outra, alguma coisa que são contra a fé católica, processos e processos. Falar de ateísmo, processo. Se falar de islamismo, vai ter briga no mundo inteiro. Não teve jornal lá na França. Mas falar do cristianismo pode acabar com a gente. O mundo, está muito claro que o mundo jaz na mão do demônio, né? E essa Babilônia será lançada. E olha que interessante. E o canto de arpistas e músicos, de flautistas e tocadores de trombeta, nunca mais se ouvirá. Aqui, gente, é interessante vocês entenderem o seguinte: a arte, música, pintura, arquitetura, o belo, é algo que remete a Deus. Por que o demônio tem destruído as músicas de hoje? Vocês já ouviram funk? Sim? Não dá, né? Não, parece. Não existe, é algo assim assustador. As letras de funk. Você não dá conta de ouvir. As arquiteturas, você lembra das arquiteturas antigas e as de hoje? Cada vez perdendo o belo. A arte. Vocês viram um quadro que foi arrematado por 36 milhões de reais, não sei se é dólares ou reais, que é uma banana pregada no quadro com uma fita. Aí o dono que comprou disse que vai comer a banana e trocar ela. Você vai no MASP, em São Paulo, Museu de Arte Moderna. Você vai lá, tem um pinico. Olha que arte linda, não é? Ou então alguém que pegou a mão assim, fez um risco, um trem assim. Meu Deus, como é que você vai encontrar Deus num trem desse? Deus no pinico. Gente, tem que entender a ação do demônio em várias frentes. A destruição do belo, né? A mulher como se veste hoje com shortinho, tudo decote. Isso não chama atenção. Uma mulher que veste bem, do belo, aquelas roupas mais modestas. O homem também, né? E assim por diante. Quanta coisa que o demônio... Então, é interessante isso aqui. Mostra que a arte foi feita para o transcendente, que é o belo. Né? O belo. Aquilo que aponta a Deus, porque Deus é a beleza.
belo, verdade e o bem, os transcendentes que levam a Deus. E nunca mais nenhum artista de arte alguma vai ter na Babilônia, depois que ela for condenada. Não tem arte mais, porque a arte que transcende, a natureza transcende. Não tem gente que fica sentado numa cachoeira muito tempo observando, não dá uma... Por quê? Porque ali está a beleza de Deus, reflete a beleza de Deus. Nós refletimos a beleza de Deus, pelo bem, pela harmonia, né? Em ti jamais se encontrará o canto do moinho, nunca mais se ouvirá a luz da lâmpada. A luz! Uma criança essa semana perguntou, se no inferno tem fogo, então tem luz, mas no inferno não tem luz? Não, é um fogo que não ilumina, fogo que queima, né? Claro, esse fogo é aquilo que as paixões se voltam contra a pessoa, porque as nossas paixões, elas são saciadas em Deus, e o próprio mundo, o universo, que o homem deveria levar para Deus, se volta contra ele. Depois disso, se ouviu um forte rumor de uma grande multidão no céu que clamava, aleluia, a salvação, a glória e o poder, os santos de Deus. Quando chegar a destruição da Babilônia, desses que nos perseguem, virá uns santos de Deus, quando Jesus vier em glória, né? Porque esses seus julgamentos são verdadeiros. Sim, Deus julgou a grande prostituta. A Babilônia representa toda idolatria, prostituição. Trocar Deus pelo mundo, pelo prazer, pelo dinheiro, pela usura, pelo poder. Isso é prostituição. Nós somos para Deus. Nosso corpo, nossa alma pede Deus, né? E vingou nela o sangue dos servos. A fumaça dela fica subindo para toda a eternidade. E escreve, felizes são os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. No final dos tempos, os santos, aqueles que se abrem à misericórdia, terão as núpcias com o Cordeiro. A Jerusalém celeste, nós somos o corpo de Cristo. O casamento entre Cristo e a igreja se consumará de uma vez por todas, né? E se fala de um grande banquete nupcial. Por isso que eu falei aquela vez que nessa vida nós temos que viver como se fosse um tira-gosto. Não exagerar, porque senão acaba ficando sem um banquete. Não é assim? É um palitinho. Você vai lá, pega uma azeitoninha, depois você conversa um pouquinho, pega um... né? Se pegar tudo agora, comer igual um porco nessa vida, acaba dando azia e você não vai comer o banquete no céu. Não é assim? E no Evangelho também há algo semelhante. Quando vires Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a destruição está próxima, né? Logo depois Jerusalém foi cercada. Mas aqui sempre a Bíblia você vai ler de continuidade, alguma coisa histórica, mas descontinuidade. Jerusalém cercada de exército pode ser nós cercados de um exército contra o cristianismo, como está acontecendo cada vez mais. Ou vocês não estão vendo que nós estamos sendo perseguidos cada vez mais? Estão querendo tirando Bíblia das escolas. Está sendo processada a escola que reza. Aqui no Brasil, que é o país mais cristão e católico. Imagina os países que não são católicos. Como é que pode um trem desse? Agora, por um milagre, Deus não deixou tirar os objetos religiosos dos órgãos públicos, né? Porque os santos ditadores votaram que pode ficar, né? Os ditadores, não, vocês podem ficar com seus objetozinhos. Meu Deus do céu, né? Então os que estiverem na Judéia devem ficar nas montanhas, infelizes. Então aqui existe uma perseguição geral contra os santos de Deus. Essa perseguição tem em todo lugar. Já falei milhões de vezes. Na família tem, seu marido, sua esposa, sua sogra. Você encontra o povo, você começa a vir na igreja todo dia, ou então vem todo domingo, vem rezar aqui no terço. Você encontra uma família que você nunca viu, tem meses. Ai, fiquei sabendo que você está meio bitolada. Nem conversa com você. Mas você vive na igreja agora? Cuidado, hein? Ou não? Acha.
pessoa nem está nem aí para você, mas para te encher o saco, porque você vai para a igreja, mas enche a boca. Então as perseguições tem, mas vai chegar uma perseguição pesada. Haverá sinais no sol, na lua, os homens vão desmaiar de medo. Então virá um filho do homem. Quando a coisa piorar de uma forma que nós formos perseguidos e não tem mais solução, o único e verdadeiro Salvador volta em glória. E aí os tiranos vão borrar de medo. E nós vamos ficar felizes. Nosso amado voltou, com poder e glória, né? Então essa vai ser a história escatológica final. Vamos sofrer, como Jesus foi para o Calvário, o corpo de Cristo, que é a igreja, vai para o Calvário, tá? Nós vamos sofrer perseguições. E nós temos que suportar sobrenaturalmente, não é com força humana, não. Eu vou fazer academia, bater uns passos para ficar bem resistente, não. É adoração, comunhão, rosário, missa, e pedir para Deus dar força sobrenatural para nós. É só a gente pensar em São Lourenço. Eu, pelo amor de Deus, achar que São Lourenço ia fazer aquilo normalmente, ficar na grelha lá, pode virar que já está assado. Você está doido? Se fosse eu ali, eu ia falar, não, Jesus eu nunca vi na vida, não conheço. Não, eu não sou hipócrita. Se não tiver uma coisa sobrenatural ali, claro que tem. Então nós temos que buscar a vida sobrenatural, para quando chegar as provações e a grande tribulação, nós sermos fiéis pela graça, não com as nossas forças, porque dá medo de pensar, se fosse com as nossas forças, né? Dá muito medo. Mas que Nossa Senhora Mãezinha pega a gente no colo na hora da tribulação, né? Carrega no braço e nós passa de liso. Aí na hora que passar, você olha para a mamãe, acabou? Agora é o banquete? Meu filho, para sempre, feliz, para todos os séculos dos séculos. Assim seja.